Você descobrirá maravilhas que parecem vir de outro planeta, de luzes celestiais que pintam do céu as formações naturais impressionantes que parecem de outro mundo. Mas a natureza mostra também seu lado mais selvagem. Relâmpagos violentos que cortam o ar, ondas monstruosas no oceano e tornados devastadores que transformam a paisagem. Esses momentos são tão excepcionais que ocorrem apenas uma vez em 1 bilhão. Você já viu algo semelhante? Um abrigo tão delicado quanto engenhoso e quase impossível de perceber à primeira vista. Uma criatura tão misteriosa que só foi vista 2 vezes na história. A água-viva. O Chirodactys maculatus se move com elegância hipnótica, mas seu ferrão pode ser tão perigoso quanto uma água-viva caixa. Das alturas deste arranha-céu. Na Índia, o mundo parece desaparecer. Uma densa neblina cobre toda a paisagem, onde apenas algumas torres emergem das nuvens. Uma cena irreal, como se a cidade parecia estar suspenso no céu. À primeira vista, dava a impressão de que a estrutura em forma de favo de mel estava vibrando. Mas o que você vê é uma estratégia brilhante. Essas abelhas gigantes estão executando um movimento sincronizado conhecido como oscilação, um processo onde uma série de ondas vivas viajam pelo enxame para afugentar intrusos. Abelhas gigantes, como a Apis dorsata, podem medir até 3 centímetros, quase o dobro do tamanho de uma abelha comum. A abelha comum e suas colônias podem ultrapassar 100 mil indivíduos, formando algumas das os maiores e mais espetaculares favos de mel do planeta. Alguns acreditam que seja um rio de areia, fluindo suave e constantemente como um líquido. Outros afirmam que se trata de granizo acumulado, deslizando em massa como uma maré branca. A verdade é que esse fenômeno é desconcertante e é fascinante, mostrando como a natureza pode brincar com o inesperado. Em meio ao calor extremo de Meca, algo surpreendente está acontecendo nas ruas. Um sistema. O processo de resfriamento libera finas névoas de água pulverizada, criando uma espécie de neblina. Artificialidade em meio às multidões. Uma solução tecnológica que parece saída diretamente do futuro. Essas nuvens se formam com a brisa do mar e parecem ter vida própria. Elas deslizam pelo céu como uma onda gigante em câmera lenta. Um espetáculo. Atmosfera que transforma o horizonte em algo quase surreal. Uma câmera GoPro nos leva a um voo majestoso sobre o pico de Sancy, um antigo vulcão no coração da França, com 1.886 metros de altura. A ave sobrevoa uma imponente montanha coberta de neve, revelando paisagens que só o céu pode contemplar. Um mirante natural de tirar o fôlego. Uma misteriosa esfera de luz flutua na escuridão após uma tempestade. O que você é? O que estou vendo é uma faísca? Um fenômeno elétrico extremamente raro que ainda. Isso intriga os cientistas. Pode durar vários segundos, movendo-se de uma forma que erráticos e até mesmo atravessam janelas sem quebrar o vidro. Em Katmandu, no Nepal, o solo ondula como gelatina. São plantas flutuantes na água, tão densas, que permitem correr, mas são tão instáveis que cada passo faz o chão inteiro vibrar. Você atravessaria? Os primeiros raios do dia tocam a casca das sequoias gigantes, e algo estranho acontece. A geada acumulada começa a evaporar lentamente, liberando um vapor que envolve a floresta como se ela estivesse respirando. Enquanto brincava na chuva com um guarda-chuva, uma criança chegou a centímetros de distância. Um raio atingiu a árvore bem atrás dele. Abrigue-se debaixo de uma árvore durante uma tempestade. Essa pode ser uma decisão fatal, pois esses dispositivos tendem a atrair elétrica. Na Turquia, uma nuvem causou espanto e, em certa medida, medo. Muitos a chamaram de o olho de Deus, mas é uma nuvem lenticular, rara e perfeitamente formada. Um fenômeno natural tão hipnótico que parece de outro mundo. Na ilha de Hormuz, no Irã, a chuva cai e a água fica vermelha. À primeira vista, parece uma chuva de sangue, mas na verdade é o solo rico em óxido de ferro que transforma a cor para contato. O que parece fumaça na grama é, na verdade, uma fina camada de penugem. Planta. Quando pega fogo, a chama se espalha rapidamente, revelando gradualmente o verde escondido da grama. Um fenômeno comum na primavera,
Quando certas plantas liberam essas fibras, tão inflamáveis quanto fascinantes. Em Taiwan, essa lama borbulhante queima como se estivesse saindo de dentro dela. Do interior do planeta, mas, na realidade, é o metano liberado por bactérias que, ao entrar em contato com o ar, inflama-se, criando um verdadeiro vulcão de lama. No século XIX, quando os exploradores descobriram este vulcão de lama, suas explosões reverberaram por até 800 metros, sacudindo o solo e lançando lama até o topo das árvores. Com o tempo, essas erupções deram lugar a um espetáculo mais tranquilo, repleto de redemoinhos, bolhas e borbulhas que ainda fascinam aqueles que a visitam. Isto não é um pôr do sol. O que você vê é a explosão de um vulcão de lama no Mar Cáspio, ao largo da costa do Azerbaijão. No meio os vazamentos de petróleo e gás liberam o poder da Terra em um espetáculo de fogo e lama. Parece algo de outro mundo. Na Colômbia, este vulcão de lama entrou em erupção com grande força. Impressionante. Essas erupções liberam grandes quantidades de metano e outros gases, presas no subsolo, que às vezes podem pegar fogo, criando colunas de fogo e fumaça. Sobre a lama, este foi um dos ventos mais fortes já registrados. Um vórtice. Uma linha horizontal se formou entre os prédios quando uma viga de madeira atingiu a cidade. Com ventos superiores a 145 km por hora e queda de granizo intensa, esta tempestade se transforma em uma ameaça real, uma situação extremamente perigosa, onde a beleza do céu se mistura com a violência do clima. Em Dakota do Sul, o céu fica verde escuro e não é um efeito especial. Essa cor estranha anuncia a chegada de tempo severo, com ventos, furacões e condições climáticas extremas. Um verdadeiro espetáculo que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Na cidade do Cabo, gigantescas massas de espuma do mar invadem o ruas. O vento forte está trazendo essa maré espumosa do oceano, cobrindo carros. Calçadas e prédios pareciam estar sendo engolidos por nuvens. Um fenômeno. Um litoral tão surreal quanto deslumbrante. À primeira vista, parece apenas areia. Mas, observando com mais atenção, cabe um pouco e o inesperado aparece. Neve sob a superfície. Este deserto a Arábia Saudita acordou com temperaturas congelantes quando uma massa de ar polar encontrou o calor seco da região, dando origem a uma cena tão improvável quanto maravilhosa. Milhares de pássaros enchem o céu como uma onda viva, movendo-se com uma precisão quase mágica. Na Dinamarca, esse fenômeno é conhecido como Sol Negro, porque seu voo massivo atinge, para ocultar a luz do crepúsculo. Os murmúrios de mais de 1 milhão de estorninhos foram registrados, capaz de mudar de direção em milissegundos sem que nenhuma ave colida com outra. No coração da selva de Baijeu, na Indonésia, corre um rio que parece de outro mundo. As águas são tão cristalinas e azuis que refletem cada folha e galho com perfeita nitidez. Incrível, um oásis natural onde a pureza da água contrasta com o verde denso da selva. Na Suíça, um lago congelado esconde um espetáculo único: bolhas de gás metano. Elas ficam presas no gelo, criando formas que lembram flores congeladas. Uma paisagem mágica onde o frio transforma o invisível em arte natural. De dentro de um navio, o poder do oceano torna-se palpável. Uma onda gigantesca se ergue e a onda atinge a janela com força brutal, lembrando-nos do poder implacável do mar. Olha só a onda.
Foi assustador? Todos os anos, no Parque Nacional de Yosemite, uma cachoeira se transforma em um espetáculo inesquecível. Ao pôr do sol, suas águas ficam vermelhas e alaranjadas, criando a ilusão de uma cachoeira em chamas. Um fenômeno natural onde a luz e a água, elas se fundem em pura magia, nas águas frias de um rio na Escócia. A superfície está coberta por algo que parece impossível. Esferas de gelo flutuantes. São conhecidas como panquecas de gelo e se formam quando a espuma congelada colide repetidamente, moldando-se em um formato circular. Cada disco gira, flutua e se move com corrente, criando uma paisagem hipnótica que parece vir de outro planeta. Um fenômeno rara, delicada e absolutamente fascinante. No norte da Austrália, uma nuvem gigantesca, em forma de onda, avança pela paisagem como se o céu estivesse se abrindo. Este fenômeno meteorológico extremamente raro pode atingir mais de 1000 km de comprimento, com tempestades internas e ventos de até 60 km por hora. Uma parede de nuvens que parece uma onda infinita e que só aparece na primavera. Ver um meteorito cruzar o céu já é um evento extremamente raro. Mas, neste caso, duas foram capturadas brilhando sobre uma montanha. E se avistar 2 meteoritos já é difícil de apreciar, o fenômeno a seguir é ainda mais raro. O que você está vendo são sprites vermelhos, flashes elétricos que ocorrem muito acima do nível do mar. Tempestades, a uma altitude de cerca de 80 km. Elas se manifestam como breves rajadas de luz vermelha, geradas quando campos elétricos extremos na atmosfera se descarregam no espaço. Um fenômeno tão efêmero e imprevisível que quase ninguém consegue capturá-lo. Mas, neste caso, um meteorito cruza o céu, exatamente no momento em que os espíritos aparecem. Um encontro absolutamente extraordinário. Se estamos falando de fenômenos impressionantes no céu, poucos são tão espetaculares quanto este. O que você vê é um raio ascendente, um fenômeno em que a descarga elétrica sobe do solo para a terra. Em vez de descer, o solo sobe em direção às nuvens. Esse processo faz com que todo o céu se ramifique, criando uma rede luminosa de raios que parecem se estender em todas as direções. Um exemplo da impressionante energia escondida nas tempestades. Outro lugar incrível onde você pode observar esse fenômeno é na cratera de um vulcão ativo. Na Guatemala, uma câmera capturou um raio ascendente vindo diretamente do vulcão. Quando as condições atmosféricas e elétricas se combinam, a carga acumulada, ela pode liberar energia na forma de peixes que se elevam em direção ao céu. Uma cena impressionante, onde o vulcão e a tempestade se encontram no mesmo instante, bem na beira em um lago em Ohio. Algo extraordinário acontece em segundos. Uma tromba de cerquilha 39. A água começa a se formar, girando poderosamente até se transformar em um tornado completamente desenvolvido. Esse fenômeno pode ter sido intensificado pelo contraste de temperatura e pelo atrito entre os terra e água, criando o cenário perfeito para a tempestade se formar. No meio do deserto da Arábia Saudita, um fenômeno estranho e fascinante está acontecendo. A paisagem parece um rio de areia, mas não é o que parece. O que flui é uma mistura de água de inundação repentina com milhões de pequenas pedras de granizo cobrindo o superfície e lhe conferem essa aparência incomum. Neste vídeo, a natureza parece desenhar uma linha invisível. Uma chuva intensa cai com força em um único ponto da rua, enquanto tudo ao redor permanece completamente seco. Isso é um fenômeno, conhecida como chuva ultralocalizada, onde uma nuvem isolada libera sua energia sobre uma área muito pequena, às vezes, apenas alguns metros, sem se mover um centímetro. Um espetáculo tão preciso e estranho que parece impossível. Uma pequena onda, congelada no tempo. Sua forma permanece suspensa, mostrando a delicadeza da água momentos antes de se romper. Um momento simples, mas repleto de beleza natural, onde cada detalhe da água parece ganhando vida. Pura serenidade em câmera lenta. Um encontro verdadeiramente incomum com uma criatura que parece de outro mundo, uma baleia jubarte albina. Acredita-se que restam menos de 5 espécimes com essa condição em todo o planeta. E foi confirmado recentemente que apenas 2 ainda estão vivos hoje. Um testemunho único que nós. Isso nos lembra o quão frágil e maravilhoso é o nosso mundo natural. Em uma floresta do Tennessee, milhares de vagalumes iluminam a noite em um espetáculo sincronizado que parece saído diretamente de um sonho. Essas pequenas luzes piscam em uníssono, um fenômeno que só ocorre quando há uma grande concentração deles. Mas essa dança de luz está em perigo.
A poluição está diminuindo seu brilho e reduzindo seu número. Um espetáculo mágico que devemos proteger. A força implacável da natureza está em plena exibição. Aqui, em toda a sua dura realidade, enchentes repentinas arrastam pontes, veículos e casas na Índia, deixando um rastro de destruição. Esses eventos extremos são cada vez mais frequentes. Esses problemas frequentes estão relacionados ao impacto humano no clima e à poluição. Portanto, proteger o meio ambiente é urgente para evitar que a natureza nos mostre seus lado mais devastador.